Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, essa casa de amor, de bondade, que nos permite estarmos aqui hoje ou através da tecnologia, nas redes sociais, acompanharmos mais um tema importante para que a gente possa administrar melhor as situações pelas quais passamos, sempre à luz da doutrina espírita. Vamos então fazendo a nossa harmonização, que é aquele momento de preparo, de conexão com a equipe espiritual que já está aqui cuidando de nós, ao nosso lado, preparando a medicação necessária, a problemática de cada um de nós. Vamos então visualizando em nosso pensamento a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Ele que é o nosso maior exemplo de caridade, de humildade e de amor. Ele que é o espírito mais evoluído que um dia já esteve entre nós, que continua nos amparando, nos auxiliando. Então é ao Senhor Jesus que nós nos conectamos, assim como a equipe espiritual, para que possamos abrir o nosso coração e receber todas as bênçãos, toda a misericórdia que nós estamos aqui em busca. Vamos fazendo a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Deus Pai Criador, sempre em agradecimento. Temos muito a que agradecer. Mesmo diante de circunstâncias difíceis, nós estamos aqui, estamos podendo acompanhar todo esse ensinamento, e é a Ti, Pai, que nós rogamos fortalecimento, amparo e fé. Que possamos, através das Tuas leis, desenvolver em nós a certeza da força interior que todos nós temos para buscarmos o melhor em nossa vida. Agradecemos também a Jesus por ter deixado para nós esse cabedal de ensinamentos que é o seu Evangelho de amor. E aos bons espíritos, nosso anjo guardião, que são aqueles amigos fiéis que nos acompanham por toda esta jornada. Esta prece é em agradecimento a tudo o que vocês proporcionam em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje chama-se O Valor da Vida. É uma pesquisa livre. E é óbvio que tem a ver com o Setembro Amarelo. A gente vai conhecer um pouquinho de como surgiu essa história do Setembro Amarelo. Ela teve origem quando, em 1994, um jovem americano de apenas 17 anos tirou a vida, dentro do seu Mustang 1968, um Mustang amarelo. No funeral, seus amigos e familiares distribuíram cartões com uma fita amarela onde haviam mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo momento de desespero que esse nosso querido amigo Mike enfrentou. E aí, esse ato, ele inspirou o mundo todo a adotar o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E no Brasil, foi a partir de 2015 que começou a campanha do Setembro Amarelo, um mês inteirinho dedicado a nós discutirmos, trocarmos ideia, aperfeiçoarmos o nosso entendimento a respeito da valorização da vida, o mês de prevenção ao suicídio. Teve iniciativa do CVV, do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E quando a gente vai fazer uma palestra, a gente sempre pede amparo à espiritualidade para que a gente seja inspirado, para como que a gente pode se dirigir da melhor maneira, para que a gente se faça compreender, para que a gente esclareça e console. E aí, quando veio o tema, eu refletindo, pedindo meu auxílio, já me veio logo a ideia de um livro que eu li há algum tempo atrás, chamado Em Busca de Sentido,
um psicólogo no campo de concentração. Esse livro foi escrito por Viktor Frankl, um austríaco neuropsiquiatra que criou um método baseado na busca pelo sentido da vida, a chamada logoterapia. Essa história que ele conta no livro é verídica, é autobiográfica e relata a ida de toda a sua família em meados de 1938 para os campos de concentração, no momento em que estávamos ali passando pela Segunda Guerra Mundial e a Alemanha nazista invadiu a Áustria. Pais, irmão, ele e a esposa, grávida do primeiro filho, que foi obrigada pelos nazistas a abortar para ir para os campos de concentração, foram enviados separadamente, onde ele soube mais tarde que todos haviam morrido, ou por fome e frio, ou por alguma doença que adquirira naquele período, ou pela execução nas câmaras de gás. De sua família, restou apenas uma irmã que conseguiu um refúgio num outro país estrangeiro. O Viktor, ele enfrentou corajosamente as várias adversidades, das mais piores que nós já tivemos conhecimento que um ser humano pode viver. Foi um exemplo para todos, porque ele tinha a opção também de se asilar nos Estados Unidos, ele tinha um visto, até antes da própria guerra, para trabalhar nos Estados Unidos, mas ele decidiu escolher ficar ao lado de sua família e sofrer todas essas atrocidades dessa guerra. Ele conseguiu, ali no campo de concentração, ele esteve em 4 campos de concentração. E ele conseguiu viver no meio dessas adversidades, convivendo com a maldade humana, com o sofrimento dos irmãos que estavam ali com ele, das pessoas que conviviam no campo de concentração com ele, e ele saiu intacto dessa situação. E ainda no decorrer do tempo em que ele esteve lá, ele escreveu pensamentos e mensagens que mais tarde se transformaram no seu livro mais conhecido. E neste livro ele descreve de forma que quem leia possa sentir, claro, de uma forma mais distante, tudo o que ele sentiu, tudo o que ele passou. A emoção que ele coloca naquele relato é grandiosa e nós podemos ali sentir a sensação que ele tinha em muitas das situações. Mas é bom que a gente possa sentir assim, porque justamente através desse livro, que foi dessas mensagens que o Viktor escreveu, que foi onde ele conseguiu obter um sentido para a sua vida e que fez com que ele se mantivesse naquela situação difícil por anos e anos a fio, para que ele pudesse depois sair e retomar toda a sua vida. Então, desde muito jovem, ele já se perguntava, mas não conseguia a resposta: por que viver? Para que viver? Então, o ensinamento que mais se destaca nesse livro é a afirmação categórica e concreta, pela experiência que ele teve, de que a vida tem um significado potencial em todas as suas condições, mesmo nas mais miseráveis. A vida sempre tem um sentido. E foi essa busca por sentido que ajudou com que ele se mantivesse de pé, o mais saudável que pudesse, não é mesmo? Para sobreviver a toda aquela situação. Então, o fato é que viver é a única opção que nós devemos ter. Já como nós queremos viver, é uma escolha individual. O Viktor Frankl, ele escolheu viver, porque mesmo ali naquela circunstância em que criar expectativas era uma utopia, era uma situação improvável de acontecer, porque todos que estavam ali estavam praticamente pré-determinados a morrer nas câmaras de gás, ou de fome, ou de frio, conforme as situações difíceis. Mas ele optou por viver. Ele criou planos que o alimentaram até a libertação. Então, ele planejou um futuro, ele reconstruiu os seus sonhos desfeitos, de formar família,
Tudo na mente dele. Retomou objetivos, enfim, ele descobriu um sentido para a vida e aí ele conseguiu lutar com as ferramentas que ele tinha para continuar vivo. Então, são escolhas que nós fazemos. Nós somos seres que temos 3 dimensões: a física, a mental e a espiritual. E pela doutrina espírita, por todo o ensinamento que nós recebemos dos espíritos, nós entendemos que os nossos problemas psicológicos, eles surgem quando nós não temos dentro da gente essa força espiritual, uma força suficientemente forte para nos auxiliar a superar os nossos obstáculos e dificuldades. Então, se nós não encontramos um sentido definitivo para a nossa vida, um objetivo lá na frente, algo que nos motiva a continuar nesta caminhada, nós não vamos conseguir levar esta vida, esta reencarnação, que para nós é uma oportunidade de renovação, de transformação espiritual e moral, a gente não vai conseguir, porque nós vamos estar ali contaminando a nossa mente, o nosso pensamento com coisas negativas. Então, como é que nós conseguimos encontrar, como é que nós podemos encontrar um sentido para viver? Será que nós somos capazes de superar o sofrimento? São questões que a gente tem que fazer intimamente para nós. Qual o significado que nós damos ao sofrimento? Será que o que nós passamos, as intempéries, os reveses, são maiores do que todo o resto da nossa vida, tudo aquilo que nos envolve? Será que é mais forte que as alegrias que nós vivemos? Vale a pena superar o sofrimento e viver? Mas e se eu sofrer de novo e de novo, será que vale ainda assim, vale a pena eu superar o sofrimento para viver? Então, nesta palestra de hoje, a nossa intenção é que nós possamos juntos, claro, aqui vai ser dado um pontapé inicial, mas que nós possamos juntos construir essa escada, degrau a degrau, em busca de um sentido para a nossa vida. A maioria de nós pode ser que já tenha um sentido, mas alguns aqui haverão na própria internet que não têm esse sentido para a vida. Alguns poderão estar passando por sua mente a questão de tirar a própria vida. Alguns podem estar passando por situações muito difíceis que não encontram forças espirituais, morais, físicas que sejam, para enfrentar os dissabores. Porque tem situações muito difíceis e nem todos nós estamos preparados para enfrentá-la. Então, será que a gente, por exemplo, tem alguém que me espera quando tudo isso acabar? Estou passando por uma situação difícil, uma situação muito grave. Será que eu tenho alguém que valha a pena eu superar, que vai estar lá me esperando, que vai me reencontrar? Não é? Será que existe alguém em minha vida que vale a pena eu superar a dor, a angústia, o medo e encontrar essa pessoa lá na frente? Será que eu tenho alguém para amar? Um amor que preenche, um amor que me motiva a ser melhor? Um amor de pai, de mãe, de filho, de irmão, de amigo, de 4 patas? Será que eu tenho um amor, eu tenho alguém para amar? Será que eu já cumpri todas as tarefas às quais eu me comprometi? Sabe aquela listinha que alguns de nós faz ali no começo do ano, com vários objetivos? Claro que 2020 a coisa mudou um pouco, mas isso não impede de alguns dos nossos planos a gente cumprir. Então, será que eu já realizei os sonhos que estão previstos na minha lista de objetivos? Será que tem algo que eu ainda não fiz? E sorrir? Será que eu sorrio? Será que eu rio alto, aquela gargalhada gostosa? Eu rio largo? Será que eu rio por rir? Rio da vida, rio das pessoas, de mim mesma? Porque o bom humor, ele renova as nossas energias. O bom humor fabrica endorfina e aí a gente muda todo aquele pensamento, aquele negativismo que está ali em torno de nós,
Mesmo rir sem motivo. Começamos a rir e aí a gente começa... Tenho até um vídeo no YouTube de um rapaz que está no metrô, foi uma experiência, é óbvio, que ele está ali vendo o celular e ele começa a rir e rir alto. Todo mundo estranha, todo mundo fica falando, nossa, será que ele tem algum problema, alguma questão ali que está... problema psicológico, e dali a pouco estão todos rindo junto com ele, sem saber nem o porquê que ele está rindo. E isso modifica a nossa aura, modifica a nossa energia interna, e aí a gente consegue ter momentos de paz, de relaxamento, para pensar e refletir sobre as nossas dificuldades. Então, rir é o melhor remédio, o ditado popular está certo. E será que eu sou resiliente? O que é resiliência? Então, vamos imaginar aquela esponja que a gente tem lá na nossa pia. A gente molha, a gente amassa, a gente põe ela para esfregar a sujeira, a gente joga detergente, joga água quente, joga água fria. Terminou o serviço, ela está lá bonitinha da mesma forma. Ou nós somos o papel? Papel a gente amassa, ele vai ficando com marcas, com dobraduras que nunca mais vão voltar a ser aquele papel lisinho de antes. Como é que nós enfrentamos as nossas dificuldades? Nós somos esponja, sofremos, nos impactamos, choramos, puxamos os cabelos, sim, mas aí vai ter aquele momento que a gente vai sentar e vai refletir e vai buscar uma solução. Não é? A resiliência, ela pode ser exercitada a partir do momento em que a gente consegue dominar essas emoções que embaçam a nossa inteligência. Porque quando a gente está passando por uma situação, às vezes a ansiedade, a emoção é tão forte que impede que a gente enxergue racionalmente, através da inteligência, uma solução adequada para aquilo que está nos incomodando. Sempre existe uma saída. O resiliente, ele entende dessa maneira e ele age assim nas situações mais difíceis. E aí, você é curioso sobre o seu futuro? Você sabe que o que você planta hoje vai estar lá na frente te esperando? Como é que você quer estar daqui a 10, 15, 20 anos? Ah, mas eu já tenho idade. Não é problema? Hoje tem gente que está vivendo mais de 100, 120 anos, e aí eu não vou mais fazer planos, porque eu já estou numa idade um pouco mais avançada, eu não vou ter objetivos, estou vivo, com limitações, com problemas, mas estou vivo. Então, como é que você quer se projetar nesse futuro? A gente tem que visualizar. O exercício de visualização, ele também acaba concretizando. Por quê? Nós sabemos, através de doutrina espírita, que aquilo que nós pensamos, nós atraímos para o nosso entorno, nós plasmamos na nossa vida. O pensamento forma, o pensamento concretiza. Então, como é que nós estamos nos projetando nesse futuro? Nós estamos valorizando o futuro, não é mesmo? Nós estamos tratando com carinho esse futuro, cuidando bem dele hoje, porque é ele que vai nos encontrar amanhã? Então, o que te motiva para você viver um amanhã? Buscar esse sentido. A gente tem que refletir sobre essas coisas. E a vaidade? Você se preocupa com o legado que você vai deixar para quem ficar e você, quando você se for? Você se preocupa com o que as pessoas vão falar de você? Pois é, a vaidade equilibrada, serena, ela é um bom sentido para viver. O que eu vou deixar para aqueles que ficarem? Então, é importante a gente pensar nisso também. Usar a nossa vaidade, não, eu quero deixar o melhor, o meu melhor, eu quero fazer o meu melhor, eu quero deixar um bom exemplo. Ter fé. Não aquela fé cega, aquela fé irracional, aquela fé que não nos deixa enxergar a razão que existe na fé. O racionalismo que a doutrina espírita nos coloca. A fé é uma força interior. A fé independe de religião. Para alguns, eu só vou ter fé se eu tiver uma religião, mas a fé não depende de religião, porque a fé é uma força interior. Cada um de nós tem a forma de desenvolver, se não desenvolveu a fé.
Um exemplo que eu gosto de dar nas oportunidades é, estamos pontuando ali um momento da nossa vida. Pode ser o de agora, pode ser o de algum tempo atrás, que está dificultando a nossa caminhada. Nós estamos com dificuldade de perceber a fé, de usar essa força interior para nós conquistarmos ou nós enxergarmos as soluções. Vamos olhar a nossa vida daqui para trás. Situações que se encaixam em outras. Uma perda de um ente querido, mas essa perda veio para abrir uma porta de uma situação que, sem essa questão da perda, ela talvez não tivesse acontecido. Porque quando nós perdemos algo ou alguém, nós podemos abrir outras portas para que a gente possa receber novas situações na nossa vida. Então, vamos olhar a nossa vida de hoje para trás. Nós vamos ver ali que é uma engrenagem perfeita e que ali, sim, na nossa vida, esteve a mão de Deus atuante. Sempre. Nós nunca estivemos sós. Foi num problema de família, numa separação, numa perda de emprego. Vamos olhar para trás. Nós vamos conseguir concretizar essa fé que nós temos dificuldade, às vezes, de desenvolver, porque é uma coisa que nós não vemos, é uma coisa que a gente só sente. Então, é um exercício bacana a gente poder ver a nossa vida para trás. Nós vamos ter a certeza de que algo de maravilhoso, algo de poderoso, algo de inteligência suprema, de causa primária de todas as coisas, esteve lá, que é Deus, esteve lá atuante na nossa vida, com o auxílio dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, mas nós tivemos essa atuação na nossa vida. E, além de tudo, pesquisas da psicologia, da psiquiatria, comprovam que as pessoas que têm uma religião, uma crença religiosa, tendem a superar mais facilmente uma situação difícil, porque a gente tem aonde se apegar. A gente tem ferramentas, argumentos, leituras edificantes, palestras, que a gente possa desenvolver essa nossa fé. O espelho também é uma importante ferramenta para a gente buscar um sentido para a nossa vida. Então, vamos meditar diante do espelho. Vamos perguntar, fazer perguntas honestas para nós mesmos. Será que eu quero abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos, das experiências? Será que eu quero mesmo deixar de viver a minha história? Hoje a gente vai embora com muitas reflexões aí para a gente trabalhar, né? Mas é importante, né? A palestra é aquele momento em que a gente está ali em silêncio, a gente está só ouvindo alguém falar e a gente começa a refletir, a gente deixa entrar dentro da gente essas ideias e uma hora ou outra, ou à noite, ou num outro dia, ou numa situação que a gente estiver passando, a gente vai trazer à tona esse entendimento, que é o que os espíritos nos colocam. Ninguém está aqui falando ideias, opiniões individuais. A gente está trabalhando o que traz a doutrina espírita para nós. E a sua missão, né? Não há ninguém no mundo igual a você. Você é única, não tem um DNA parecido com o seu em lugar nenhum do mundo. Por alguma razão você está aqui neste universo, nesta família, neste país, neste momento, nesta reencarnação, passando por essa pandemia. De certo que existe um propósito na vida de todos nós. Então vamos, essa é uma investigação particular, vamos cada um de nós buscar qual é a minha missão. Não é mesmo? A missão que nós entendemos em doutrina espírita é, através das reencarnações, das várias vivências que nós podemos ter, enquanto nós não nos tornarmos espíritos superiores, espíritos de um grau mais elevado, nós vamos continuar reencarnando ainda nos mundos de provas e expiações, ainda nos mundos de regeneração, que é um mundo parecido com o nosso, não é um mundo tão diferente assim, a única diferença é que nós vamos estar mais resilientes, a gente vai saber lidar mais com as questões da vida, porque
porque nós desenvolvemos, no mundo de provas e expiações, nós estamos desenvolvendo a nossa condição de lidar com as dificuldades. Então, essa resiliência está sendo adquirida agora, para a gente, no mundo de regeneração, enfrentarmos todas essas situações que hoje enfrentamos em agonia, em aflição, numa serenidade e numa harmonia muito maior. Então, a missão que nós temos aqui, primeiro, com a nossa própria modificação moral, é claro, o desenvolvimento intelectual, ele auxilia no processo do desenvolvimento moral, mas a gente precisa desenvolver nossas virtudes morais, espirituais, não é mesmo? Então, só através de adquirir essas virtudes é que nós vamos conseguindo galgar posições cada vez melhores na evolução do espírito. Então, a missão que nós temos aqui como espíritos reencarnados hoje é buscarmos as melhores maneiras, as melhores ferramentas para a gente se renovar, se modificar. Então, nós podemos ter, ainda assim, depois das várias palestras que a gente está ouvindo essa semana inteira, que o Centro André Luiz está apresentando, nós podemos, ainda assim, achar que temos vários motivos para tirar a própria vida. Mas lembre-se de que você, na verdade, só precisa de um motivo. É você. Você é esse motivo, você é essa busca, é esse sentido importante para você continuar a sua vida. Mas mesmo assim, se a gente ainda não se convencer a viver, se a gente ainda ficar remoendo tristezas, depressões, se a gente continuar ainda alimentando isso, porque a gente sabe que é uma coisa, às vezes, inerente a nós. Às vezes, a depressão é um problema de ordem orgânica, então precisa, sim, sempre ter aquele tratamento psicológico, psiquiátrico e espiritual. Mas, mesmo assim, com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê, se a gente, mesmo assim, não se convencer, se a gente insistir que a nossa dor é maior do que o prazer, se a gente insistir que a nossa dor é maior do que o amor, nós trouxemos, para finalizar a nossa palestra, um poema muito singelo que pode nos levar a descobrir um sentido para a nossa vida. Procurar Deus. Onde está Deus? É o poema que a gente vai falar aqui, vai tentar declamar aqui para vocês hoje. É um poema do José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Mas quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas eu sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta vai dizer com muita segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico que salva, pressinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens eu também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração,
não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, meus queridos, que esse poema singelo possa nos ajudar a ver Deus em tudo o que nos cerca. Nós somos criação de Deus, nós temos a essência divina, nós temos as leis divinas que modelam o nosso destino, nós temos essa essência divina que nos modela o caráter. Jesus, o espírito evoluído que esteve entre nós, é o nosso exemplo, é o nosso guia e modelo. Não é? Então, Deus, nesse infinito amor que Ele tem por nós, com tudo isso que Ele criou para a gente viver, e viver bem, viver com conforto, Ele quer que nós aprendamos a sofrer. Porque se nós não soubermos lidar com as dificuldades que a vida nos traz, nós não vamos crescer. Nós não vamos refletir, não vamos evoluir, não vamos procurar melhorar, usar a inteligência para que a gente possa adquirir mais conforto, conforto material, conforto moral, conforto espiritual. Nós que somos espíritas, nós cremos que a vida não acaba com a morte. Nós entendemos, e muitos de nós sabemos de forma mais detalhada, quais as consequências do suicídio. Não vamos falar aqui, mas é importante que a gente saiba disso se somos espíritas. Vamos estudar, vamos procurar conhecer. Então, nós sabemos que existe uma vida futura que está nos esperando. E essa vida, ela vai ser muito boa, se nós aproveitarmos o que nós estamos vivendo agora para torná-la melhor. É aqui a nossa semeadura, e a colheita vai ser lá. Então, que a gente possa jogar as melhores sementes, que a gente possa fazer a nossa terra ser fértil, para que a gente possa colher os frutos maravilhosos que a oportunidade de estar vivendo agora nos dá. Muito obrigado a todos, e que a gente possa aproveitar este momento agora para fazer a nossa vibração, que é aquele momento em que nós vamos retirando de dentro de nós todo o amor, todo o desejo de que nos hospitais, nas casas de repouso, tudo possa receber essa nossa energia de amor, de positiva, de saúde. Todos esses lugares possam receber a misericórdia de Jesus. Jesus pode estar em todos esses lugares, irradiando ao mesmo tempo o seu amor e levando junto as nossas vibrações. Então, que nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, que todos esses lugares possam ser abençoados com a luz, com a energia do amor, com a saúde. Vamos todos nós também vibrando pelo nosso planeta Terra, todos juntos. Vamos visualizando todos nós de mãos dadas, circundando o nosso planeta, e ele sendo renovado através desse nosso amor. E vamos vibrando também, cada um de nós, por aquele ente querido, por aquela pessoa que nós não temos um contato, por aquela pessoa que passamos na rua e sentimos no olhar dela uma necessidade dessa nossa vibração. E é isso que nós vamos dar a ela, o nosso desejo de melhora, de paz, de amor. E agradecendo a Deus, Pai misericordioso, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, de estarmos unidos em pensamento, porque o pensamento é que nos une, não a presença física. Todos que estamos vendo, ouvindo esta palestra, estamos unidos no mesmo pensamento. E é nisso que nós vamos agradecendo a Deus por preencher o nosso coração através de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos trazendo felicidade, alegria e força de viver. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos anunciar o próximo tema, que é Não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1.
E a gente vai se despedindo aqui do público presente, dos internautas queridos que nos acompanham pela rede social, sempre aguardando um próximo encontro com muita alegria e que Jesus possa estar com todos, no coração preenchido de amor e de paz. Muito obrigado, graças a Deus.